Esse vídeo era pra ter sido um videozão sobre todas as fases do Demolidor, um compilado falando um pouco sobre o que significou cada saga para o personagem de Frank Miller até Chip Zdarsky. Porém, ao de fato comprar e ler toda a fase do Frank Miller, eu não poderia deixar de dedicar um vídeo inteiro ao pai do Demolidor. Bye. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre o demônio de Hell's Kitchen e como Miller mudou e transformou o personagem para sempre. O Demolidor é um dos personagens mais antigos da Marvel Comics. Criado em 1964, 3 anos depois do Quarteto Fantástico e do começo da Marvel Comics. Se você quiser saber um pouco mais dos personagens criados antes do Demolidor, assiste o vídeo do Quarteto Fantástico daqui do canal, o card vai estar na tela final. Continuando. Criado em 1964 por Stan Lee e Bill Everett, 3 anos depois do Quarteto Fantástico e do começo da Marvel Comics, o Demolidor sempre foi um herói chamado de classe B da Marvel, principalmente nesses primeiros anos de vida. A carinha dele. Diferente de personagens como Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, X-Men e Vingadores, o Demolidor era um personagem de nicho, um personagem que tinha uma base de fãs, porém não conseguia furar a bolha a ponto de ser uma febre como esses outros personagens. Por conta disso, o Demolidor era basicamente uma escolinha para artistas se desenvolverem na editora para depois assumir títulos maiores. Dentre esses artistas e autores que passaram pelo Demolidor, na era pré-Frank Miller, temos Wally Wood, que introduziu o traje vermelho ao personagem, Gene Colan, que teve uma boa run lá de Stan Lee, Gary Conway, que assume o roteiro após Lee, Marv Wolfman, que devolve o Demolidor para Hell's Kitchen após uma passagem de Matt Murdock em São Francisco e introduz o Mercenário. É então que, nos anos 80, assume o título do Demolidor um cara chamado Roger Mackenzie. Mackenzie, que escrevia quadrinhos de terror, quis levar esse tom mais sombrio para a fase dele. Essa época, o Demolidor teve uma onda de artistas rotativos, porém a fase não ia tão bem. O título não ia bem em vendas e a Marvel já tinha dado um ultimato para Mackenzie. Para cortar gastos, assume os desenhos um rapaz de 22 anos que prestava alguns freelas para a Marvel chamado Frank Miller. Miller tinha brigas criativas constantes com Roger Mackenzie e, bom, como a revista estava com os dias contados, graças à má recepção dos fãs ao roteiro de Mackenzie, Danny O'Neill, ele mesmo, o grande editor de Batman e dos maiores autores do Homem-Morcego, vá ver o vídeo da Batbíblia, que nessa época trabalhava na Marvel, resolveu tirar o título das mãos de Mackenzie e entregar nas mãos do jovem Frank Miller e dar controle total da revista pro moleque. Me dê, babá. E aí que começa a empreitada de Frank Miller no Demolidor. Toda a fase você pode encontrar aqui no Brasil nesses 3 encadernados que a Panini lançou em 2016. Sim, eu sei, fazem mais de 10 anos, mas você acha ele fácil em sebos e na OLX. Bom, Miller assume o Demolidor na edição 168 em 1981. Ele decide criar uma nova personagem e fazer um retcon na história da adolescência de Matt Murdock, introduzindo uma personagem que ficaria conhecida como Elektra Natchios. Elektra, que é apresentado como tendo sido o primeiro interesse amoroso de Matt Murdock, enquanto ele ainda cursava Direito na Faculdade de Columbia. Toda essa fase inicial da vida de Matt Murdock, Miller explorou anos depois da minissérie Homem Sem Medo, de 1993. Enquanto eu estava lendo o primeiro volume, eu comecei a me questionar o motivo dessa fase de Frank Miller ser tão celebrada, visto que as primeiras edições, a gente ainda tem um Frank Miller tentando encontrar um tom que ele vai seguir na série. Então, de primeiro momento, Miller já apresenta Elektra e traz de volta um vilão que já tinha sua relevância para o Demolidor, porém, apresenta um elemento que acabaria sendo canônico posteriormente, que é a psicopatia e a esquizofrenia do Mercenário. Esses dois personagens, a Elektra e o Mercenário, vão ser extremamente importantes para a fase de Frank Miller no Demolidor. Falando um pouco mais sobre o Mercenário, o arco de volta dele tem para mim um dos melhores momentos dessa rivalidade, que é quando ele sai assassinando várias pessoas na rua, porque ele tá com uma espécie de delírio por conta de um tumor cerebral, e por causa do tumor, ele enxerga todas as pessoas ao redor dele com o rosto do Demolidor. E, enfim, o Mercenário entra numa kill streak, matando todo mundo que ele vê pela frente, até que ele dá de cara com o verdadeiro Demolidor e eles começam a lutar. A luta termina nos trilhos do trem do metrô, com um mercenário caído nos trilhos e o Demolidor refletindo se valia a pena ou não salvar a vida dele depois de tudo que ele fez e de todas as pessoas que ele matou. E é aí que Frank Miller compreende o personagem do Demolidor. Matt Murdock é um advogado que acredita na justiça, é um homem cego, católico, que acredita na redenção e no perdão. Porém, quando ele veste a roupa vermelha, ele precisa lutar para se conter. E é nesse momento, com o mercenário nos trilhos do trem, prestes a ser acertado, que o Demolidor salva ele e temos um belo diálogo dele com o policial Nick Manolis. Manolis questiona Matt da razão dele ter salvado o mercenário, e Matt fala as seguintes palavras. Nick, homens como o mercenário governariam o mundo, não fosse pela estrutura das leis que a sociedade criou para manter tais sujeitos sob controle. No momento em que um homem toma a vida de outro com suas próprias mãos,
ele está rejeitando a lei e agindo para destruir essa estrutura. Se o mercenário for uma ameaça à sociedade, é ela que deve fazê-lo pagar, não você e nem eu. Eu queria que ele morresse, Nick. Detesto o que ele faz, o que ele é, mas eu não sou Deus, eu não sou a lei, eu não sou um assassino. Após essa história, Frank Miller traz um vilão mais associado ao Homem-Aranha para o cânone do Demolidor. Um vilão que a partir daqui jamais seria desassociado do personagem. Tô falando dele, o Rei do Crime. Na edição 170 temos o retorno de Wilson Fisk, que estava passando um tempo no Japão, porque, bom, na época o Frank Miller estava viciado em Japão, tanto que ele fez as histórias do Wolverine depois no Japão, e, enfim. Além do retorno de Wilson Fisk, a gente também tem a soltura do mercenário, visto que, por causa do tumor cerebral, ele é considerado inocente e, após uma cirurgia bem-sucedida, é solto para recomeçar a sua vida. Demolidor fica de olho nele, e obviamente o mercenário prefere matar Matt Murdock do que viver uma vida em paz. Então, os dois entram em mais um embate. Um grupo criminoso rival de Wilson Fisk sequestra Vanessa, que é a mulher dele, se você assistir a série você conhece ela. Vanessa. E tentam matar os dois, explodindo um prédio em construção em cima deles. Vanessa supostamente morre e o Rei do Crime resolve se vingar, contratando o melhor matador de aluguel possível, o mercenário. Ok, tudo isso que eu te contei agora foram as primeiras 4 edições de Frank Miller à frente do Demolidor. Então a gente começa o segundo encadernado. O segundo encadernado é o Demolidor, da edição 173 à edição 182. E aqui teremos a volta de Elektra para a vida de Matt. Elektra Natchius é encarregada da missão de matar Matt Murdock. E antes de falar um pouco sobre o resto da história, considere se inscrever aqui no canal, por favor, deixa o like. E me siga no Instagram, @canal_entre_tiras. Lá eu posto tudo, literalmente tudo o que eu leio. E as resenhas dessas leituras, além de stories avisando quando vai sair vídeo, como também os bastidores do canal. Continuando. O segundo volume se desenvolve em um ritmo mais tranquilo que as primeiras 4 edições. A narrativa de Frank Miller brilha. O jeito que ele conta a história é a introdução do clã The Hand, ou a Mão, em um arco bem interessante que ele introduz também o Stick, que é o sensei do Demolidor e da própria Elektra. Nesse arco, Matt perde seu sentido de radar, que é basicamente o que ele usa para enxergar. E precisa ir atrás do seu antigo mentor, que não existia antes, né? Ou seja, o Frank Miller faz esse retcon e adiciona um personagem maravilhoso, que é o Stick. Nesse mesmo momento, Ben Urich, repórter do Clarim Diário que ganha um papel de destaque na fase de Frank Miller, descobre um caso de corrupção ligado ao Rei do Crime. Mercenário, que estava preso após um embate contra o Demolidor, está fora de jogo, então Wilson Fisk contrata Elektra Natchius para executar Ben Urich. Descobrimos o fim de Vanessa Fisk, que não morreu no desabamento do prédio, e temos a volta do mercenário que, para recuperar seu posto de assassino de aluguel de Wilson Fisk, resolve matar a assassina atual, Elektra. É então que temos a fatídica cena, o fatídico embate. Elektra contra mercenário, mercenário contra Elektra. O amor da vida de Matt Murdock contra o seu maior inimigo. E no fim, Elektra é morta pela sua própria arma nas mãos do mercenário. Sangrando e ferida mortalmente, Elektra rasteja até a porta de Matt, que abraça o amor de sua vida, enquanto ela morre em seus braços. Matt vai ao necrotério para reconhecer o corpo de Elektra, e ao chegar lá, o mercenário tenta matá-lo, descobrindo assim a identidade secreta do Demolidor. Saindo de lá, o mercenário vai contar o que descobriu para o Rei do Crime, que não acredita que o cara que ele tem mais problema, que é o Demolidor, é um advogado cego. Mesmo assim, o mercenário volta a ser o assassino de aluguel do Rei do Crime, e é então que a gente tem o maior acontecimento dessa run, que é o mercenário indo até o apartamento de Matt Murdock para tentar assassiná-lo. Quando ele chega lá, ele dá de cara com o Demolidor, que faz uma espécie de espantalho de Matt Murdock. Frank Miller, ele faz muito dessas coisas meio galhofas funcionarem, e aí ele tenta enganar o mercenário e os dois começam um combate eletrizante. Eles vão lutando entre os prédios até que os dois ficam pendurados por uma corda. Matt segurando a mão do mercenário, que fala que o Demolidor não pode salvar ele mais uma vez e que vai matá-lo caso ele fizesse isso. E é então que temos um momento que define o Demolidor pelos próximos anos até os dias de hoje. Demolidor, segurando seu arqui-inimigo, faz algo que até ali era impensável. Ele fala: não, você nunca mais vai matar alguém. Ele solta um mercenário que cai de cabeça no chão e quebra sua coluna, virando assim tetraplégico. Vou recapitular, caso não tenha ficado claro o que aconteceu, tá? O Demolidor, o herói cristão, o advogado do bem, o homem sem medo, o guardião de Hell's Kitchen, soltou o seu arqui-inimigo do alto de um prédio com a intenção de matá-lo.
Após isso, Matt vive em negação sobre a morte de Elektra, chegando ao ponto de desenterrar o caixão dela só para confirmar a sua morte. E é assim que acaba o segundo encadernado. O terceiro encadernado é focado em resolver a situação de Matt com sua noiva Heather, que era o interesse amoroso do Demolidor na época, e resolver a situação de Elektra. Nesse bololô todo aí, a gente é introduzido ao Tentáculo e sobre como ele era rival do clã de Stick. E por fim, temos a ressurreição de Elektra através de um truque que, sinceramente, eu não consegui comprar tanto não, mas ok. Depois de todo esse arco, a gente tem algo que, sinceramente, eu não sei como a Marvel permitiu que o Frank Miller fizesse isso. Mas enfim, temos a cena da roleta russa. Matt Murdock havia perdido o cadáver de Elektra e seu casamento com Heather havia sido cancelado. Stick, seu mestre, estava morto após um confronto com o Tentáculo e para completar o Rei do Crime salva a vida do Demolidor durante o ritual de ressurreição de Elektra. Então assim, dá pra imaginar como tava a cabeça do Demolidor, né? Enfim, Matt pega um 3/8, gira o tambor, aponta pra própria cabeça e aperta o gatilho. E a arma não dispara. Após isso, ele explica ao mercenário como o jogo funciona. Vale lembrar que o mercenário estava tetraplégico, ou seja, ele não consegue nem se mover, nem falar, apenas observar toda a situação. Então, ele faz a mesma coisa com o mercenário. Gira o tambor, aponta pro rosto dele e dispara. A arma não atira. Matt começa a contar a história de que conheceu um menino que era fã do Demolidor. Matt prestou serviço para o pai do garoto, que estava envolvido em um esquema de desvio de dinheiro. Depois, já como Demolidor, vai visitar o pequeno Chuck na escola, que revela que o seu maior sonho é ser como o Demolidor. Matt não dá muita bola para a fantasia do garoto, afinal de contas é apenas uma criança. E após aquilo, o moleque sai na rua para patrulhar, assim como o Demolidor. É então que o garoto encontra o próprio pai assaltando um homem. Demolidor chega na hora e detém o pai de Chuck, tudo na frente do menino. Após isso, Chuck, com o trauma de ver seu próprio pai cometendo um crime e sendo detido pelo seu herói preferido, pega a arma que era do seu pai e resolve fazer justiça contra o valentão da escola, baleando ele, assim como o Demolidor faz a sua justiça, e acaba sendo levado para uma instituição de correção juvenil. O Demolidor, que durante todo esse tempo ainda estava fazendo roleta russa como mercenário, começa a divagar sobre a importância do exemplo, sobre a importância de fazer o que é certo independente das consequências, falando sobre sua infância e sobre seu pai, que por mais que não fosse perfeito, ainda assim o ensinou a ser um homem respeitável. E agora eu vou ler a parte final da história para que vocês entendam o grau de profundidade e consciência que o Frank Miller tem sobre o Demolidor. Abre aspas. Passei a noite empoleirado na ponte de Brooklyn pensando sobre o certo e errado, e como até meu pai podia fazer coisas ruins. Como até meu pai precisava obedecer às regras, normas, leis. De manhã, o curso da minha vida profissional estava decidido. Eu me tornaria um advogado. E acho que é a isso que tudo se resume, mercenário. Quando eu enfrento e derroto você, sabendo no fundo do coração que estou agindo certo, quando odeio você e sua laia tão intensamente que dá vontade de chorar, quando vejo que você é maligno e não tem direito de viver, quando finalmente eu tenho você na minha mira e farejo seu medo, e ele é um aroma doce. Quando chega o ato fatal e final que encerrará sua maldita vida, minha arma não tem balas. Acho que estamos presos um ao outro. Enfim, a última história desse terceiro volume é um what if se Matt Murdock não tivesse se tornado o Demolidor, que sinceramente não importa pro contexto da fase do Miller, mas é bem interessante ele ter se tornado um agente da S.H.I.E.L.D. E aí você me pergunta, mas eu ouvi falar em algum canto que o Frank Miller também escreveu um arco chamado A Queda de Murdock. E sim, ele escreveu essa que é considerada a maior história do Demolidor. Esses 3 encadernados compilam toda a fase de Frank Miller, do número 158 até o número 190 do Demolidor. Acontece que Miller retornou algumas vezes para escrever pequenas minisséries, como é o caso da Queda de Murdock e Homem Sem Medo. Porém, elas não fazem parte da sua fase como escritor do personagem, são apenas histórias escritas posteriormente que se fecham num arco só. E galera, assim, falando um pouco sobre esse material, eu realmente acredito que o Frank Miller é o maior escritor da história do Demolidor. Personagens como Mercenário, Elektra, Rei do Crime, Ben-Urich, Stick, Tentáculo são importantíssimos para a história do Demolidor até os dias de hoje. Vide a série da Netflix e do Disney+. Miller conseguiu dar o tom perfeito para o personagem que não recebia tanto reconhecimento, abrindo as portas para outras fases fantásticas que viriam e beberiam das fontes que Miller construiu. E bom, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, tamo junto. Agora na sua tela vai estar aparecendo o vídeo da Bate-Bíblia e também do Quarteto Fantástico. Considere se inscrever aqui no canal para acompanhar mais vídeos como esse. É isso, muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.